Hoje nós vamos falar um pouco sobre confiança. Então aguarde a vinheta do canal e logo eu já volto. Sejam todos novamente bem-vindos ao canal Palavrão, em mais uma mensagem, e que essa mensagem eu rogo a Deus para que ela sirva em alguma coisa para você que está me ouvindo e me assistindo. Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre confiança hoje, algo de extrema importância que Deus inclusive nos alerta na Bíblia. Tudo bem? Então vamos à palavra de Deus. Mateus 26, 33, 34. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mateus 26, 69 e 70. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Mateus 26, 71, 72. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Mateus 26, 73 e 75. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. E por fim, Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Como nós vimos aqui, pessoal, nós vemos a história tão conhecida de Pedro. Pedro era um homem tão cheio de si, um homem que era um pescador, um homem que pela narrativa da Bíblia era um homem grosseiro, um homem bruto, um homem que não tratava as outras pessoas bem. E a partir do momento que ele começa a seguir Jesus, ele faz um juramento ao próprio Deus, ao próprio Cristo, dizendo que mesmo que todas as pessoas negassem a Jesus, ele não negaria. E como nós acabamos de ler, a sua derrota foi iminente. Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, assim como o próprio Cristo o tinha narrado. Ele não acreditou, mas foi justamente isso que aconteceu. E por fim, em Jeremias nós vemos que o próprio Deus diz que maldito é o homem que confia nos homens. O que nos chama a atenção em tudo isso que nós lemos até agora, meu querido e minha querida, é que muita gente pensa que nós não devemos confiar em outros homens, ou seja, em outras mulheres, em outros homens. Mas a palavra de Deus aqui nos exorta a que nós não devemos confiar em nós mesmos, no homem, homem e mulher. Toda vez que a Bíblia fala homem, ela está se referindo a homem e mulher. Eu também nesses vídeos, toda vez que eu me refiro a homem, é homem e mulher. Então nós não devemos confiar em nós mesmos, porque nós somos falhos. Nós somos fracos. Jesus, ele nos alerta sobre isso. Se dependesse de nós, nós já estaríamos fadados ao inferno. Nós estaríamos absorvendo toda a culpa que o próprio Adão, o homem, ele fez no Jardim do Éden. Lá, Adão morreu para Deus. E Deus, em sua infinita misericórdia por nós, ele já tinha um plano para que todos nós nos salvássemos. Todos aqueles que crescem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse foi o maior plano de todos os tempos. O maior plano que já existiu e que já existira. Não haverá outro igual. A redenção de nossas almas em Cristo Jesus. Mas para isso,
nós não podemos confiar no homem, ou seja, nem em nós mesmos, nem em outras pessoas. Jesus Cristo, ele não confiava em ninguém, ele confiava somente em Deus, o Pai. Até nele próprio, ele não confiava. Por quê? Porque ele buscava a oração em todo momento, ele buscava a sua santificação em todo momento, ele buscava a força de quem? Do Pai, em todo momento que ele estava aqui nessa terra. Então, o próprio Jesus nos exorta que nós não devemos confiar em nós mesmos, ou seja, no homem, nem em nós mesmos, muito menos em outras pessoas. Nós devemos ter a nossa confiança voltada somente em Deus. E falando um pouco sobre promessas, muitas pessoas falam, eu vou fazer uma promessa a Deus, eu vou fazer um voto a Deus. A Bíblia nos diz que se você faz um voto a Deus, você tem que cumprir. Você tem que ir até o fim, você não pode descumprir esse voto. E essa confiança que você tem em si mesmo, ela deve cair por terra. Por quê? Porque você deve buscar a Cristo, buscar a Deus através de Jesus Cristo. Em todo momento, pedindo a Ele força, pedindo a Ele que dê a você uma força extraterrestre, sobrenatural, para que você cumpra esse voto que você fez, falando-se de promessas e de votos feitos a Deus. Então, nós devemos buscar a cada dia a nossa força em Deus, não em nós mesmos. Nós não somos nada, absolutamente nada. Se dependesse de mim, eu já estaria fadado ao inferno, porque tudo que eu faço, porque tudo que eu penso e porque tudo o que eu já fiz diante do Deus Todo-Poderoso é lixo, é esterco, é podre diante da santidade de Deus. E o maior homem da terra, o melhor homem da terra que exista, a bondade que ele faça diante de Deus é esterco, é como se fosse um estrume diante de Deus. Porque a Bíblia nos diz que a nossa justiça diante de Deus é como um trapo de imundícia. O que é esse trapo de imundícia? É aquele pano que se envolvia os leprosos antigamente. Aquele pano se você tirasse aquele pano e você colocasse aquele pano em uma pessoa sã, ou colocasse aquele pano num frasco de perfume, o fedor era tão grande que aquilo ultrapassava todo bom cheiro que viesse. Isso significa trapo de imundícia. Então a nossa justiça diante do nosso Deus é como um trapo de imundícia. A nossa confiança em nós mesmos e em outros diante do nosso Deus é como um trapo imundo. Não pense você que pela caridade que você faz, que pela santidade que você acha que você tem, que pela busca incessante a Deus que você faz, que você é uma pessoa santa, que você é uma pessoa acima das outras pessoas. Não. Você é esterco, você é estrume diante de Deus, assim como eu sou. Todos nós somos. E nós somos carecedores da graça de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele em que nós devemos adorar. É a Ele em que nós devemos dobrar os nossos joelhos e orar todo o nosso dia ao nosso Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que existe. Nós devemos sim buscar a nossa força em Deus. Nós devemos confiar em Deus e não no homem. Tudo bem? Que isso fique registrado no seu coração, na tábua do seu coração. E se você não aceitou a Cristo ainda como seu único e suficiente Salvador, faça isso nesse exato momento. Você não sabe quanto tempo você tem ainda nessa terra. Você pode acabar de ouvir e ver esse vídeo e cair duro de um ataque cardíaco. Não importa a idade que você tem. Busque a Deus nesse momento. Entregue-se a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Busque a Cristo, pois você terá uma vida eterna com Deus. Esse é o nosso vídeo de hoje. Até o próximo, se assim Deus nos permitir.